Vamos falar sobre meio ambiente, poluição e como isso afeta a saúde das pessoas. Para isso a gente vai utilizar um vídeo do New England Journal of Medicine. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, aqui no canal de Fala sobre Medicina, sistemas de saúde e o impacto sobre todos os nossos pacientes. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente, falar sobre poluição e os impactos na saúde humana, mais especificamente das crianças, mas que, obviamente, a gente consegue extrapolar vários dos conceitos, né, para a saúde humana em geral, ainda que esse vídeo, o estudo, tenha sido feito focado em crianças. A gente vai ver que esse estudo que a gente vai se basear, ele, na verdade, é um vídeo, um double take, né? Um daquela série de vídeos que a gente tem feito aqui no canal. A gente já fez sobre doença falciforme, a gente já fez sobre migraine, que são as enxaquecas, a gente já fez sobre fibrilação atrial, e agora o New England soltou esse vídeo aí falando sobre meio ambiente, né? O clima, a poluição e a saúde infantil. A gente vai dar uma olhada. E apesar de ser um artigo relacionado a meio ambiente, poluição, a gente não está falando de uma publicação de um artigo numa revista de meio ambiente, de biologia ou de saúde ambiental. A gente está falando de uma publicação numa revista muito conceituada, o New England Journal of Medicine, mas que é da área de medicina. Então, obviamente, todos os vieses que vão ser abordados nesse vídeo e no artigo são vieses relacionados à área de saúde. É bastante importante da gente lembrar. Um outro item importante, logo depois do vídeo a gente vai dar uma olhada como que está a matriz de produção energética do Brasil, relacionada então à área de energia e à área de poluição, quão bem o Brasil está em relação ao mundo. Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Eu não vi esse vídeo, vamos ver junto aqui e aprender um pouco com o New England Journal of Medicine. Então tá aí, né? Climate, Pollution and Children's Health é baseado num artigo sobre mudança climática, produção da poluição por queima de combustíveis fósseis e a saúde das crianças, by F. Pereira e K. Nadel. Every year, billions of tons of CO2 and millions of tons of methane, the two key greenhouse gases, are emitted globally into the atmosphere, largely due to the production and burning of fossil fuels for energy and transportation. Aqui vem uma observação interessante, né? A maior parte das pessoas relaciona aquecimento global apenas ao gás carbônico, e tem um impacto bastante importante do metano também, né? Então é interessante da gente lembrar desse fato. This has resulted in a dangerous rise in the Earth's average surface air temperature compared to pre-industrial times. The combustion of fossil fuels has created a parallel crisis of air pollution, as burning of these fuels releases massive amounts of respirable airborne particulate pollutants and toxic chemicals. As many as 1 billion children worldwide are exposed to high levels of these pollutants. Lembrando que as crianças têm desenvolvimento de todo o seu sistema neurológico como o do restante do corpo, né? Então o foco em crianças mostra como a poluição, né, reflete no desenvolvimento da criança, com alguns impactos que podem durar e perdurar a vida toda, né? Children are particularly vulnerable to severe heat. Heat waves during in utero development are associated with increased risk for preterm birth and low birth weight, hyperthermia and death in infants, heat stress, kidney disease, and other illnesses in children. Aqui é interessante, né? Porque a criança já fica afetada por exemplo, ondas de calor desde antes de nascer, enquanto está no útero da mãe, né? US, heat-related illness is a leading and rising cause of death and illness in student athletes, and several studies suggest that heat associated with climate change has an impact on the mental health of children and adolescents. Weather disasters also pose major challenges for children. Climate change has intensified major floods and hurricanes that have caused drowning, physical injury, and traumatic stress in children forced to evacuate, as well as disruption and loss of education. Aqui entra questões aqui bem relacionadas a fatos que ocorreram no Brasil nos últimos anos, né, que ocorrem de forma recorrente, infelizmente, né, devido a talvez falta de preparação, e não só a falta de preparação também, mas as dificuldades que a gente tem com relação a terreno, com relação a escoamento de água nos grandes centros urbanos ou nas regiões em que a gente tem uma alta densidade de população, em regiões de vales, né?
Então esse é algo infelizmente bastante comum no nosso país, e o que tem chamado bastante atenção é em outros países também, como na Europa, nos Estados Unidos, isso tem ocorrido de forma cada vez mais frequente, né? Esses alagamentos afetando não só crianças como adultos também, e mesmo em países que teoricamente são bem preparados e são muito desenvolvidos, né? More than 10 million children are internally displaced by weather-related disasters each year, mostly in low and middle-income countries. But even in the U.S., disasters displaced over 900,000 people in 2020 alone, many of them children. É interessante notar isso, né? Porque apesar de a gente não associar diretamente com a área de saúde ou com a área de medicina, com a área da atuação médica, normalmente depois desses desastres, alguns dos principais profissionais a serem chamados são os profissionais de saúde, né? Então é muito interessante esse trabalho aí de falar sobre esse tema, porque muitas vezes a gente não pensa nesses desastres, principalmente do ponto de vista de saúde. Mas se a gente pode prevenir os desastres ou se preparar para os desastres, a gente tende a necessitar menos de profissionais de saúde, a gente tende a ter menos pessoas impactadas e menos crianças impactadas. Então é por isso que é tão importante a gente lembrar desses fatos também, o seu impacto na área de medicina e saúde, né? Children breathe more air relative to their body weight than adults, and their narrower airways are more vulnerable to constriction by air pollution and allergens. Aqui uma característica fisiológica, né? Se a gente comparar, então, a pessoa com relação a criança com relação à superfície corporal, né? A inalação acaba sendo diferente de poluentes, então elas acabam sendo mais impactadas as crianças. Climate change has led to a dramatic increase in forest fires in the western United States, where millions of children are exposed to lung-damaging wildfire smoke each year, and those numbers keep growing. E um dos problemas disso é que muitas vezes o dano ao pulmão ele não é reversível. Então, muitas vezes o dano ao pulmão devido a fumaças ou inalação de grande quantidade de poluentes, muitas vezes não é reversível. A pessoa perde capacidade pulmonar ao longo da vida, em muitos casos, né? Exposure to wildfire smoke in utero has been linked to decreased birth weight and preterm birth, and exposures in childhood are associated with asthma exacerbations, wheeze, pneumonia, and bronchitis. Novamente, né? Desde o útero, as crianças já são impactadas e, além disso, ela tem já alguma doença, acaba tendo uma exacerbação, uma doença mais aguda, né? Uma piora da situação, que acaba muitas vezes levando ao pronto-socorro, ao serviço de saúde. Children also experience more allergy and asthma attacks from increased production of airborne pollen and mold as a result of higher temperatures and rising levels of CO2. Excess moisture from heavy rains and flooding can lead to proliferation of mold in homes, which can trigger an asthma attack whether or not the child is allergic. Children have greater nutritional and fluid requirements. Aqui a gente talvez tenha um pouco mais, menos esse problema no Brasil, principalmente devido às nossas casas serem de alvenaria, né? É um pouco mais raro, né? Elas serem de materiais que atraem mais mofo, mas mesmo assim, em casas ou regiões em que não bate muito sol, é comum a gente ter essas exacerbações de problemas relacionados a mofo, né? Infelizmente. Requirements than adults, and so are more vulnerable to the kinds of food and water supply disruptions climate change can cause. Droughts related in part to climate change have affected much of the world, including the southeastern U.S. In developing countries, resulting food insecurity has led to a sharp increase in malnutrition, resulting in stunting of children's bodies and brains with associated behavioral and cognitive problems. Aqui uma área que a gente tem infelizmente muitos casos no Brasil relacionados a problemas de insegurança alimentar. Não necessariamente a pessoa não tem o que comer, mas ela talvez não tenha a criança, né? Mas adultos também, né? Não tem uma dieta nutricionalmente completa, o que pode causar malnutrição, apesar da pessoa estar comendo e apesar dela ter ganho de peso. Então, a má nutrição é diferente de ser muito magrinha, né? Ou de ter um peso abaixo do IMC, né? Do índice de massa corporal esperado para aquela idade, né? E isso muitas vezes acabam causando problemas relacionados à parte cognitiva e comportamental. E isso muitas vezes é levado ao longo da vida. Então, novamente, aí as secas causando indiretamente um impacto na saúde das pessoas.
Rising CO2 concentrations has also been linked to a reduction in the nutritional quality of major cereal crops. Children, especially infants, are most susceptible to gastrointestinal infection with bacterial pathogens such as salmonella in food and water, which is more frequent at higher ambient temperatures. Children are also more susceptible than adults to cholera and other infectious diarrheal diseases due to crop and water contamination from storms and floods. Climate change is increasing the risk of a number of vector-borne diseases. Aí aqui a gente vai entrar numa área que, infelizmente, no nosso país, por ser um país tropical, por a gente ter uma diversidade tão grande no reino animal, vegetal, né, em todo o bioma, fauna e flora, a gente acaba tendo muitas doenças causadas ou transmitidas por vírus e outros parasitas e transmitidas através de mosquitos, né? By increasing the duration of the transmission season and the geographic range of the insect vectors. Among these vectors are the mosquitoes that carry malaria, Anopheles, and dengue, Aedes. Aí aqui, infelizmente, nós estamos bastante familiarizados, principalmente com a dengue, com o mosquito Aedes, né? E as outras doenças, né? Por exemplo, o Zika vírus, e recentemente tem trazido muitos problemas para a saúde cognitiva de crianças, né? Na última década. Infelizmente, aqueles casos de microcefalia estão relacionados, então, indiretamente também a essas mudanças, né? A proliferação de mosquitos. E a gente tem também os casos de febre amarela avançando no interior do país, chegando até capitais do Sudeste. The toll is mainly in children in tropical regions. However, small local outbreaks of dengue have been seen in Hawaii, Florida, and Texas. The Aedes mosquito is also the primary carrier for the Zika virus, responsible for the 2015-2016 epidemic in the Americas. And cases of local Zika transmission occurred in Florida and Texas in 2016-2017. Aí aqui, pra gente, no Brasil, a gente teve muitos casos, né, infelizmente, de Zika vírus, e principalmente na região Nordeste, mas no Brasil como um todo. E a gente deve lembrar, né, que muitos dos casos de danos permanentes foram causados em mulheres grávidas que tiveram a contaminação pelo Zika vírus durante a gravidez e, como consequência, os seus bebês nasceram com atrasos no neurodesenvolvimento e até alterações anatômicas, né? Então, infelizmente, é um impacto direto causado aí por algumas desses vetores, né? Transmitted from a pregnant woman to her baby, the virus causes microcephaly, severe brain malformations, and other birth defects. This toll on children's health is largely in developing countries. However, the U.S. has seen a marked increase in Lyme disease as well, with the highest rates in children. E aqui, Lyme disease é uma doença que a gente quase não tem aqui no Brasil, né? Pelo menos não é tão prevalente, mas que é muito comum nos Estados Unidos. Air pollution from the burning of fossil fuels exposes children's bodies to particulate pollutants and other toxicants. Rapid growth and development in early stages of life make children especially susceptible to disruption by toxic chemicals and other stressors. Biological defense mechanisms to detoxify chemicals, repair DNA damage, and provide immune protection are immature in young children, heightening their vulnerability to psychosocial stress and physical toxicants. Air pollution is a well-known trigger of asthma attacks in children with the disease. Aí aqui é mais simples, né, essa correlação que está sendo feita, né, entre aumento de poluição e doenças respiratórias, em principal a asma, que é muito comum, né, principalmente na infância e adolescência. Mas esse vídeo ele acaba fazendo vários pulos aí entre associações que normalmente não são feitas de maneira clara, né? And is now understood to be a cause of asthma. It is also a risk factor for respiratory infections, bronchitis, and impaired lung growth and function. Children with higher exposure to air pollution have more severe asthma symptoms and lower levels of regulatory T cells that help control it. Air pollution is strongly associated with increased risks of infant mortality and adverse birth outcomes, affecting millions globally. These birth complications confer increased risk for lower respiratory infections, other infectious diseases, and asthma in childhood, as well as long-term intellectual disabilities. Exposure to air pollutants has also been associated with reduced cognition,
Aí aqui é muito interessante a gente lembrar que a gente tem pesquisadores brasileiros que fizeram várias contribuições nessa área de poluição ambiental. Vou fazer uma pequena homenagem aqui ao professor Paulo Saldi, que foi meu professor na faculdade. É um professor muito bom que motiva muitos estudantes a estudarem medicina, né? O professor Paulo Saldiva estudou bastante os aspectos da poluição, principalmente na cidade de São Paulo, né, com estudos experimentais com animais, com estudo com cadáveres. É vasta a produção científica do Paulo Saldiva, principalmente nessa área do impacto da poluição em todos os aspectos da saúde humana, incluindo infartos, aumento na incidência de infartos, e vários outros estudos relacionados à poluição. Então, uma pequena homenagem ao professor Paulo Saldiva. Attention problems, ADHD, and autistic traits in childhood, as well as depression and anxiety in children and adolescents. The toll in children in pregnancy from fossil fuel pollution and climate change is large and growing. These consequences disproportionately affect children in low-income countries, as well as in low-income neighborhoods and communities of color in the U.S., where fossil fuel infrastructure is often located. Aqui entra um item importante, né, da gente, que eles estão lembrando, né, a revista é uma revista americana, então eles estão lembrando que esse problema não é um problema só de outros países, é um problema dos Estados Unidos também. Então, muita gente não sabe disso, né, mas os Estados Unidos é um país bastante desigual e parte dessa desigualdade faz com que eles tenham problemas e muitas vezes muita gente não sabe que eles têm. Access to adequate healthcare can be a challenge in itself. Awareness of the broad range of health consequences of climate change and air pollution on children is essential for securing the health and continued well-being of this young and especially vulnerable population. Bom, aqui então é o vídeo do New England Journal of Medicine, no Double Take. O nosso objetivo era mostrar e falar, aprender junto um pouco sobre esses temas, né? É interessante como esse trabalho é um consolidado de várias inferências, referências relacionadas a esse tema, né? De como a poluição, de uma forma geral, afeta indiretamente a saúde humana, mas no caso específico das crianças, né? Vamos dar uma olhadinha em alguns links a respeito desse tema. 1, 2, 3 e vem comigo. Então a gente está aqui nessa tela aí, o link vai ficar depois na descrição do vídeo, que está relacionado ao artigo que originou esse vídeo, que é o Mudanças Climáticas, Poluição por Combustíveis Fósseis e Saúde Infantil, do Frederica Pereira, doutor e PhD, e Kari Nodo, também médico e PhD. Esse artigo é um artigo do New England, ele traz ele é um artigo livre, gratuito, traz vários gráficos a respeito, né, da produção de fossil fuels, né, de carbono, né, emissão de carbono e a produção de energia, a matriz energética ao longo dos anos. E o link vai ficar na descrição para quem quiser dar uma olhadinha. É um artigo que originou o vídeo que a gente acabou de ver. Vamos dar uma olhadinha no mix de energia no mundo, né? Tem um site muito bom a respeito desse tema de produção de energia, que é o Nosso Mundo em Dados, né? Our World in Data. E aí, um dos artigos, ele fala sobre quais países estão se saindo melhor na produção de energia de baixo carbono do que a média global. Então, quais estão saindo melhor? Participação de eletricidade e fontes de baixo carbono. Então tem muitos gráficos, é bem interessante, são gráficos interativos. Vou dar uma olhadinha nesse gráfico, porque esse gráfico é interessante para a gente, né? Então se a gente olhar qual que é a participação de energia primária de fontes de baixo carbono em 2021, então a energia de baixo carbono ela é definida como a soma das fontes nucleares e renováveis. Renovável, as fontes incluem energia hidráulica, solar, eólica, geotérmica, as ondas dos mares e bioenergia. Tradicional, os biocombustíveis não estão incluídos. Então aqui a gente tem, falando do mundo todo, né? E a gente vê como que está o Brasil aí. Então, em termos de fontes de baixo carbono, lembrando que o baixo carbono é onde a gente começou aquele nosso artigo do New England. Ele começa falando a respeito do metano e do CO2, né? Então é uma métrica utilizada por várias empresas, inclusive, né, aquelas métricas relacionadas àquele tema de ESG, Environmental, Social e Governance, né, ambiental, social e governança.
E uma das métricas utilizadas normalmente para ver a área ambiental é a emissão de carbono de uma companhia, por exemplo, né? Interessante notar que a gente discutiu esse assunto aqui no canal, no acompanhamento do CONAP, que a gente acompanha, né, o Congresso Nacional dos Hospitais Privados, e esse tema de ESG, esse tema ambiental, tem sido cada vez mais citado em revistas médicas, por exemplo, nesse artigo do New England, né? Então, a gente olha aqui, então, essa participação de energia primária de fonte de baixo carbono, a gente vê que o Brasil está entre os verdes aqui, está entre quase os melhores do mundo, né? A gente tem alguns países nórdicos que tem mais, e a França, que tem mais do que 50% como fonte de baixo carbono, mas o Brasil, ele está muito bem. Então, a gente pode se orgulhar, sim, por nós sermos aí o quinto maior país do mundo, né? Com uma população também muito grande e que a gente tem uma alta participação nas nossas fontes de energia de baixo carbono, ou seja, a gente produz muita energia limpa. Então, quando a gente conversa a respeito desse tema, com relação àquelas mudanças climáticas que estamos falando, talvez aqui no Brasil a gente possa se orgulhar. Claro, a gente tem sempre que melhorar, tem muita área para melhoria, principalmente em grandes cidades, em centros específicos que são muito poluidores, então a gente tem que melhorar. Mas na comparação, né, no benchmark, na comparação global, estamos bem na foto. E a gente tem que se lembrar disso nas discussões em geral, porque muitas vezes o Brasil é muito criticado por outros países, mas a gente tem que lembrar dos dados, né? A gente tem que olhar para as informações. O artigo ele é mais completo desse Our World in Data, então você pode ver o per capita, você pode ver várias distribuições diferentes, mas a gente olhando de forma global, a gente vê que o Brasil ele produz, né, a participação em termos de energia, do que ele consome, ele está bem nessa foto, né? Então, acredito que o objetivo do vídeo de hoje foi esse, né? Mostrar um pouco sobre os impactos através do vídeo do Double Take. Eu acho que essa série do New England é uma série bastante interessante, que tem tentado trazer uma linguagem mais acessível, mais simples, os artigos do New England, e mostrar que a gente contribui, temos muito a melhorar no Brasil, no mundo como um todo. No Brasil também temos que melhorar, mas nós estamos bem nessa foto. Então, se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal. A gente fala sobre esses temas e temas que impactam a medicina, a saúde e os impactos sobre todos nós, pacientes. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!